Olá, eu sou o Roberto Guidoni, repórter e comentarista esportivo. Vamos falar sobre o São Paulo. Aconteceu muitas coisas esses últimos dias. Não fez vídeo por causa do Natal, né? E, aliás, vocês passaram bem o Natal? Feliz Natal para todos aí. E, bom, agora algumas mudanças. O Alan Franco, aparentemente, ele vem realmente. Aconteceu o que eu disse que seria provável, né? O São Paulo não tem a grana para comprar o jogador. Então ele virá por empréstimo. E aí tem que ver se será opção de compra ou obrigação de compra no futuro, dependendo das metas, né? Geralmente é assim, jogou 70% das partidas, vai ter obrigação de compra, algo do tipo. E também ele só vem porque o jogador, ele quer sair. O Atlanta não queria perder o Alan Franco, que era o principal zagueiro, o capitão da equipe, mas o jogador quis sair, pediu para ser negociado com o São Paulo, então ele está vindo aqui para o São Paulo. O Patrick também acabou sendo uma surpresa, porque ele não estava fora dos planos do Ceni. O Ceni sempre deixou claro, apesar daquele problema que tiveram lá atrás, em nenhum momento o Ceni mostrou que não queria contar com o jogador. Mas acontece coisas do futebol. Patrick fora é questão de tempo para o São Paulo e o Galo se acertarem e ver quanto que o São Paulo vai ganhar. Sei que o São Paulo quer cerca de 5 milhões de reais pelo jogador, né, pelos 30%, que é o que ele tem direito. O jogador é avaliado em 20 milhões, então 5 milhões pelos 30% não parece ser nenhum absurdo. Aí tem que ver como é que a coisa se dá. Questão de tempo, simples assim. Bom, e o Mendes fechou. O Mendes ainda não assinou, então sempre há esse problema, né? Quando você faz não há um pré-contrato assinado, há só uma coisa de... foi apalavrado. Sei lá, se vier um time atravessar e oferecer um caminhão de dinheiro, não brasileiro necessariamente, né? Porque aí eu acho que pegaria mal pro jogador, mas também, o jogador não tem nada com o país, não tem nenhuma identificação com nenhum time. Se chegar um rival e oferecer um caminhão de dinheiro, ele vai. Ou então um time, sei lá, europeu, algo assim, ele vai embora também. Mas, teoricamente, o Mendes já é jogador do São Paulo, a menos que algo muito esquisito ocorra. Certo? Bom, vamos desenhar como vai ficar esse São Paulo. Nossa, eu fiquei quebrando a cabeça, eu com a amiga, a gente ficou realmente quebrando a cabeça sobre como é que vai jogar o São Paulo no próximo ano. E, bom, vamos ver se a gente chegou a algum lugar com isso. Aqui está, você já conhece, né? Esse site aqui, Share My Tactics, eu acho que é bem simples. Tem uns mais completos, né? Uns que dá para fazer mais coisas, mas esse daqui é simples e é bem objetivo. Bom, vamos lá desenhar esse 4-4-2, ou aqui 4-2-2-2, né? Do Rogério Ceni aqui, é o Tricas, não tem jeito, é o Tricas. Eu faço pelo meme, tá? Eu não faço porque eu gosto, mas enfim, é o Tricas. Muito bem, eu coloquei aqui o Rafael no gol pelo seguinte, para mim faz mais sentido você contratar um goleiro, se você vai botar ele para jogar, um goleiro de 33 anos, já não é mais uma promessa, então ele tem que já render o futebol dele, não vai desenvolver muito a partir daqui, né? E quando você contrata um goleiro com outros 2 goleiros experientes, quer dizer que você não confia naqueles e quer colocar um novo, né? Então eu já botei aqui o Rafael como titular e nem coloquei um reserva, mas na teoria o Felipe Alves que seria o reserva imediato do Rafael, ou então alguém que disputaria a posição. Na direita, o Igor Vinícius também parece natural, porque o Rafinha já é um jogador mais velho, né? O Moreira, ele só voltará no meio do ano. Então, Igor Vinícius na direita, com o Rafinha sendo o reserva imediato, podendo fazer um terceiro zagueiro de vez em quando. E aí vem os problemas, né? Temos esses 4 zagueiros, esses são os principais 4 zagueiros de São Paulo. Lembrando que o Diego Costa machucado, ele vai perder o começo da temporada. Mas ele volta ainda no Paulistão. E o Beraldo, ele não será mais liberado para a seleção sub-20, né? Então ele vai jogar o começo do ano aqui no São Paulo já. Então, na direita eu coloquei Arboleda e Diego Costa. É onde eles sempre jogaram, numa linha de 4. Então o Arboleda sempre foi zagueiro pela direita e o Diego Costa sempre foi zagueiro pela direita também.
além de líberos em linha de 3, né? Quando era na esquerda tinha sempre o Léo, ou então o Miranda foi aproveitado. Acho que teve um jogo só que o Arboleda foi para a esquerda, que não deu muito certo, mas enfim. Na esquerda, Ferrarese e Alan Franco. Isso eu imaginando que o Alan Franco não será titular inicialmente, né? Mas, teoricamente, entre esses 4 nomes, quem mais joga pela esquerda é o Alan Franco. Então, condições normais de temperatura e pressão, o Alan Franco seria o zagueiro pela esquerda. É que ele está chegando agora no time, então o Ferrarese tem prioridade, né? Claro que há também a possibilidade de jogarmos com Ferrarese e Alan Franco. Aí é até preocupante, porque são 2 jogadores emprestados fazendo nossa zaga. Quer dizer, quando eles forem embora, acabou. Fazer o quê? Na esquerda, lateral esquerda, Wellington e Liseiro como reserva imediato. A gente sabe que o Liseiro topou brigar por essa posição. Vejamos como a coisa se dá, vejamos se ele consegue brigar realmente por essa posição. Mas o Wellington será titular absoluto, pelo menos no começo da temporada, né? Então, vejamos como a coisa se dá. Na volância, primeiro volante, Luan, Maia e Mendes. O Mendes chegando, então, é natural pensar que ele jogará como titular, porque eu não consigo imaginar porque você traz um jogador de 26 anos, de uma seleção que foi para a Copa do Mundo, e, enfim, para não colocá-lo para jogar. E aí vem a questão, tá? E o Luan e o Maia nessas, né? Eles vão brigar pela reserva? Não sei. Pra mim, isso só faz sentido se o Maia estiver sendo negociado. Se tiver uma chance real do Maia sair nessa janela de janeiro. Se isso for, assim, realmente plausível, aí tudo bem você trazer o Mendes e tem 2 jogadores que vão brigar pela posição e que vençam melhor, né? Eu prefiro o Luan, sério, de tudo que eu vi deles. Aliás, tem ai, caramba, esqueci o nome do canal. Futury. Se não me engano é esse, Futury, de futebol, né? Ou algo do tipo, enfim. Que fez uma análise muito legal de como o Mendes joga. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, pra vocês darem uma olhada nessa análise, que ele mostrou quais foram as movimentações do Mendes e quais são as qualidades do Mendes. Claro que aquela análise, né, é sempre no que ele já apresentou. Ou seja, em como ele joga na seleção equatoriana, em como ele joga no time... Agora esqueci o nome do time dele. Ele era do Los Angeles? Eu acho que ele era do Los Angeles, né? Enfim, Los Angeles FC. Mas de como ele jogava lá nos Estados Unidos. Então, e isso não quer dizer necessariamente que ele vai jogar do mesmo jeito aqui no São Paulo. Depende de como o Rogério Ceni vai utilizar o atleta. Mas é interessante para ver porque é muito parecido com o Luan. É praticamente um clone do Luan. Porque o principal ponto negativo dele é a falta de velocidade. Mas ele tem uma ótima leitura de jogo, especialmente para interceptar, para cortar linhas de passe. E ele volta, ele recua para fazer um terceiro zagueiro ajudando na saída de bola. É exatamente o que o Luan faz, então, né? Enfim, vamos ver como a coisa se dá. Aqui, o meia, né? Tem os 3, o Gabriel, o Galopo e o Nestor. Eu tirei eles da direita, eu sei que no outro vídeo eu tinha colocado o Galopo e o Nestor aqui, brigando por posição na ponta direita, mas eu pensei, ok, então o Ceni vai tentar jogar com eles centralizados e aí eles vão ter que corresponder e voltar para marcar e tudo mais. E o Wellington Rato, que vai fazer essa ponta pela direita. É curioso imaginar que você pode confiar a ponta direita para um jogador de 30 anos que nunca jogou numa grande equipe, né? Não numa grande equipe, num time grande realmente, que a camisa pesa, né? A gente sabe que uma coisa é jogar em um time mediano, que tem pretensões menores, outra coisa é jogar no São Paulo, que, pô, se você comete um erro, você é execrado pro resto da vida. A gente sabe, e é até injusto com os atletas, tá? Não tô falando que isso é certo. É muito pelo contrário. Mas a gente sabe que é assim que funciona. Se o jogador pede um pênalti, pede um gol na cara, e coisa assim, ele é condenado o resto da vida. Então, bom. E aqui na ponta esquerda, o Pedrinho, eu coloquei o Alisson brigando por posição com o Pedrinho, e aqui o Marcos Paulo
né, se ele realmente viesse, se ele tiver tudo certo, brigando em posição com o Wellington Rato, mas tanto o Alisson quanto o Marcos Paulo, eles fazem as duas pontas, né? Eles não são exatamente grandes jogadores, especialmente o Marcos Paulo, né? Eu falo assim, torcedores, tenham paciência com o Marcos Paulo, porque pelo que eu vi do cara, vai precisar de muita paciência. Mas, enfim, é isso. E mais à frente, eu coloquei o David aqui, mas ainda é uma negociação muito longe de estar finalizada e será bem complicado. O Inter quer dinheiro pelo David, mas, ora, uma coisa que o São Paulo não tem é dinheiro. Então, vejamos como a coisa se dá, né? E aqui o Luciano, não tem ninguém para brigar por posição com o Luciano. Teoricamente, o Marcos Paulo poderia até fazer essa função. Teoricamente, o Nestor também poderia fazer essa função na fase ofensiva, né? Então, o Nestor, vamos supor que o Nestor tivesse como segundo atacante, ele se apresentou bem como a gente viu, né, no outro vídeo, que ele é um jogador que recebe muita bola em progressão, então ele recebe bola em pontos adiantados do campo. Ele sabe explorar os espaços, sabe se movimentar. Então, nada tira o fato de o Nestor poder voltar, poder fazer aqui, sem a bola, faz um meio-campista, e com a bola ele ataca o espaço e tenta abrir a defesa, ou então fazer jogadas para ele mesmo e tentar servir o Caleri depois. Entendeu? Vamos ver. Então, é uma posição que, por enquanto, pertence ao Luciano, mas vamos ver como é que a coisa se desenvolve no decorrer da temporada. Tem a opção aqui, eu não tinha preparado, né? Mas também tem essa outra opção de jogar desse jeito. Na verdade, teoricamente, seria isso daqui, mais um 4-5-1. E aí você colocaria o Gabriel aqui, né? O Gabriel seria sozinho, e quem brigaria por essa posição seria o Galopo ou o Nestor. E o Luciano, ele ficaria com um ponta direita, né? Um ponto invertido pela direita, com liberdade para vir para dentro, para buscar o jogo, para fazer o que bem entender, o que também daria liberdade para o Igor Vinícius atacar. É uma possibilidade também. Eu acho que não é como o Rogério costuma jogar, não é como o Rogério costuma gostar de seus times. Eu, particularmente, acho bem interessante essa disposição tática, mas não sei se o Rogério Ceni vai tentar isso daí. Talvez no decorrer da temporada, mas acho que no primeiro momento o Ceni não vai tentar nada do tipo. E a outra opção, além dessa linha de 4, é jogar com uma linha de 3 aqui atrás. E aí vem a grande questão. E por que a contratação do Alan Franco e do Mendes são importantes e podem mexer em algumas coisas no São Paulo. Goleiro de novo, Rafael. Aqui eu coloquei só o time titular, ou virtualmente titular, né? Igor Vinícius, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco. Essa zaga toda que habla, né? Todo mundo estrangeiro aqui. Então, Ferrarese, nossa, agora deu um branco, ele é argentino, né? Não, pesquisei aqui, ele é venezuelano, então Ferrarese, venezuelano, é muito estrangeiro, é muito jogador, às vezes dá uns brancos, né? Equatoriano e um argentino. Aí ficariam nas duas alas, Igor Vinícius e o Wellington no meio campo. Eu de propósito coloquei 2 estrangeiros aqui, porque já tem 5. Se não fosse o Galopo aqui, seria o quê? O Gabriel. Um uruguaio. Então aqui é um argentino, um equatoriano. Se não fosse o Galopo, seria o Gabriel. Ok. E na frente, um argentino também, o Caleri. 6 nomes estrangeiros. Como São Paulo vai lidar com isso? Veremos daqui a pouquinho. Pois bem, e aqui mais à frente o Pedrinho e o Luciano, eu até coloquei eles um pouco mais para dentro, né, do que na outra tática, justamente porque eles vão procurar mais jogar para dentro, trazer essa bola para dentro, então se movimentar fazendo facão, abrindo as alas para os ataques do Igor Vinícius e do Wellington. Não necessariamente os 2 alas subindo ao mesmo tempo, mas eles vão em algum momento subir. Quando o Pedrinho vier para cá, o Luciano deve fazer isso, deve ser essa disposição. O Caleri vai atacar a área, o Galopo vai ficar aqui também. O Galopo gosta muito de entrar na área. Se não for o Gabriel, né? Se não for o Galopo, se for o Gabriel, deve ficar esperando mais nessa faixa aqui, a conclusão do ataque. E quando vier do outro lado, a mesma coisa, só que o
o que ocorre é isso daqui. O Igor Vinícius vai ficar, o Mendes vai ficar, né? O Caleri ataca a bola, o Luciano no segundo pau, o Pedrinho no primeiro pau, e o Galopo entrando na área, ou então o Gabriel Neves esperando na intermediária, ou o Nestor, ou quem quer que seja. Deve ser um pouco essa a característica do São Paulo, se optar por 3 zagueiros. Vejamos como a coisa se dá. Estou muito ansioso para o primeiro jogo contra o Ituano. Realmente quero ver como se ele vai armar esse time. Certo? E agora vamos lá falar sobre o problema de tanto estrangeiro, né? Vamos ver como é que a equipe está se portando com esses valores todos. Aqui, ó, vocês conhecem meu bloco de notas já, né? Onde eu faço minhas anotações. Será que vai aumentar um pouquinho a letra? Ah, agora ficou melhor para vocês. Muito bem. Aqui eu botei na ordem mais ou menos que chegou no time, né? Eu não vi exatamente a data que foi contratado, mas mais ou menos é isso daqui. Arboleda, Orejuela, Gabriel, Caleri, Galopo, Ferrarese, Mendes e Franco. Alan Franco, né? Ninguém chama ele de Franco. Então, Alan Franco. Beleza. O Arboleda, ele pode se naturalizar brasileiro. Eu dei uma pesquisada e parece que são 180 dias para se naturalizar brasileiro. Ele foi contratado no final de 2017, então passou 2018, 2019, 2020 e 2021. 4 anos, aí sim ele pode pedir a cidadania, né? A naturalização, melhor dizendo. Então, depois de 4 anos. Passou 2021, 2022 e não entraram com o papel. Não entraram com o pedido. E sabe, não é algo novo. Já faz tempo que a gente está com essa questão de estrangeiro. Já faz tempo que o São Paulo, na temporada passada, mesmo o Crespo, ele teve que tirar jogadores da lista de convocados porque tinha muito estrangeiro. E, gente, não pediram a naturalização do Arboleda ainda. Quer dizer, eu não sei... Bom, eu sei que tem a questão de que em alguns países, né, você não pode ter dupla cidadania. Então, em alguns países, se você se naturalizar por outro país, você perde seus direitos locais lá. Enfim, é um negócio de direito. Eu não sou advogado, muito longe disso, mas tem de vez em quando tem desvantagens para quem vai se naturalizar. Até onde eu sei, nunca teve esse problema com o equatoriano ou coisa do tipo. São países mais fechados, né? O Equador é um vizinho nosso, enfim, duvido que tenha alguma dificuldade. Se vocês soubessem tem alguma dificuldade, alguma coisa que o Arboleda teria que repensar, caso se naturalize brasileiro, bota aí nos comentários para eu aprender também. Mas até onde eu vi, não tem nenhum problema quanto a isso. Então, por que o São Paulo não deu a entrada? Sabe? É um processo simples. É um processo, sabe, não é caro para um time de futebol, nem para um jogador de futebol, sei lá, custar 15 mil reais, deve ser longe disso. Mas, pô, já para eles é dinheiro de pinga. Então, pega, faz a papelada, se naturaliza brasileiro e abriria o espaço. Isso daí, o São Paulo devia solicitar o atleta, devia dar todo esse apoio, encontrar advogado para fazer... Quer dizer, já tem os advogados do clube, talvez eles mesmos possam fazer, né, mas... Pega os advogados, faz todo o projeto, paga para o atleta e você vai abrir uma vaga de estrangeiro no seu time. Pô, isso é tão nítido isso daí. Até valoriza o jogador se você quiser vender para outro time brasileiro. Sei lá, realmente eu não entendo algumas coisas no São Paulo como se dão. E... Agora, se o Arboleda entrar com pedido hoje, as últimas informações, eu vi isso daí com o Jorge Nicola, tá? Mas se o Arboleda entrar com pedido hoje, só no meio do ano vai sair a naturalização. Então, poxa, difícil, né? Ou, enfim, até o meio do ano, pelo menos, vai sair a naturalização. Mas podia estar já feito, né? Orejuela, e ele é o nome importante. Vou até fazer o seguinte, descer o Orejuela, porque... Ele está longe dos planos do Rogério Ceni aqui, ó. Ele está aqui. Muito longe dos planos do Rogério Ceni. Não vai utilizar, vai emprestar o jogador, vai dar rodagem, vai tentar vender, se não conseguir vender, ok. Depois deixar acabar o
o contrato dele, e é isso. Lembrando que a contratação do Orejuela foi já na gestão Casares, tá? Se eu não me engano, foram 10 bilhões de reais gastos nele. Quem é que aprovou isso? Eu queria saber quem é que aprova essas coisas. Nossa! É difícil, viu? Difícil. Pois bem, Gabriel Neves, ou só Gabriel, né, como ele gosta de ser chamado, vai brigar por posição com o Galopo. Então vamos ver. A questão é Neves, Galopo e Nestor. Gabriel, chamei de Neves de novo. Gabriel, Galopo e Nestor. Então, Gabriel e Galopo vão ficar revezando quem é que é solicitado? Talvez. O Mendes, eu imagino que ele vai... Ele tá chegando agora, então eu imagino que ele vai ter alguma prioridade, pelo menos, para ficar no banco de reservas, né? Alan Franco. Assim, o Alan Franco, ele chega para ser o melhor zagueiro de São Paulo. Titular absoluto e o único jogador, o único zagueiro jogando pela esquerda. Então, assim, Alan Franco, vou até aqui, ó. Mendes, Ferrarese, todos esses daqui certamente saíram na convocação. Então já são 1, 2, 3, 4, 5. Já são 5. Esse que é o problema da coisa. E ainda tem que encontrar espaço para mais 2. Aí vai ficar fazendo o quê? Vai ficar revezando o jogador? Ou então, como o Ferrarese só tem contrato até o meio do ano, ele será preterido, ele vai ficar mais vezes fora da lista de convocados. Mas ele é um dos melhores zagueiros, se não... O Alan Franco ainda não chegou, né? Teoricamente, ele é o zagueiro que melhor jogou o final da temporada, então ele é o melhor zagueiro nosso atualmente. O que foi? O Arboleda vai rodar nessa, talvez, não sei. Mas ele estava muito bem até então, né? A gente tem que lembrar que o Arboleda está voltando de contusão, por mais que ele tenha sido convocado para a Copa, ele não jogou na Copa do Mundo, né? Ele já estava longe de ser titular da seleção equatoriana, então na Copa ele não teve nem chance quanto a isso. Mas se ele teve algum minuto, eu não lembro, viu? Mas provavelmente nem entrou em campo. E vamos ver como é que ele volta, né? Dessa pré-temporada aí. Que ele volta com condições de jogo. Mas tem que lembrar que a gente tem os pés na zaga, né? Que é o Diego Costa, que tá machucado. Ele só volta no meio do Campeonato Paulista, né? Talvez ele chegue lá pros playoffs já, né? Pro mata-mata. Então, assim, eu quero saber qual é o plano. Eu queria entender realmente qual é o plano. Porque eu não vejo solução aqui. Tem que se livrar de alguém. Porque senão... Ou então dá um jeito, sei lá, para conseguir o documento do Arboleda em menos tempo. Porque desse jeito aqui é impossível. Assim. Você vai sempre ter algum bom jogador fora por uma questão de não conseguir ter um planejamento de elenco, né? É isso que é bizarro. Falta muito planejamento de elenco no São Paulo e não é de hoje, sabe? Eu fiz já vídeo sobre isso também. Se não me engano é o penúltimo vídeo. E... Gente, que é isso? Que é isso? Bom... É isso aí, não se esqueça, vou deixar na descrição o vídeo com como o Mendes joga. Depois também dá uma olhada em que eles fizeram do Galopo quando o Galopo chegou, como é que ele joga. Aí você vê, não tem nada a ver com o que o São Paulo usa. No São Paulo ele joga de um jeito completamente diferente, outra posição, com outra função, tudo é diferente, mas enfim. Tanto que os números dele caíram bastante por causa disso, né? Não quer dizer que o jogador esteja pior, individualmente falando, mas ele rende menos para sua equipe do que ele rendia no Banfield. Enfim, eu acho que essa é a parte interessante, né, sobre o jogo de futebol, né, porque não é assim, o jogador é bom e se eu colocar aqui, logo ele será bom. Não, tem que ver como tudo vai funcionar em volta dele, como é que o time está, como é que o time encaixa com ele, como ele encaixa com o time, e os adversários, que são outros e tudo mais. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, né? Inscrição, like e etc. E compartilhamento. E deixa um comentário. O que você acha? Eu esqueci alguma coisa?
Tem alguma outra opção tática que o Ceni pode usar? Ou então ele tem uma solução aqui? Você tá vendo um plano? Eu não vejo um plano aqui, me diz. Se tem um plano, deixa nos comentários que eu quero saber, beleza? Valeu, falou, tchau!